Fala, senhores, no vídeo passado eu falei sobre a diferença entre masculinidade e virilidade. Espero que você tenha entendido isso. Se você não entendeu, volta para lá, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, sua dúvida e vamos conversar. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é continuar essa conversa, porque entender o conceito é uma coisa, mas o que você faz com isso a cada dia, quando você acorda, isso é outra história, né? Tem um tipo de homem que eu vejo com frequência, né, e isso me preocupa muito. Esse cara, ele entende tudo intelectualmente, ele concorda, né, ele consente com a cabeça, ele compartilha o vídeo, e aí ele volta para a vida dele exatamente do mesmo jeito que era antes, sem nenhuma mudança, né, prática. E aí, por que isso acontece? Porque compreender uma verdade, né, e deixar ela transformar você são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos homens, a gente está falando de homem para homem aqui, muitos homens são consumidores de conteúdo, mas não são praticantes, não aplicam aquilo na vida, né? E a vida continua a mesma coisa, sem mudanças. Então, fazendo uma pergunta aqui para você, com sinceridade. Você acorda de manhã sabendo para onde você vai? Sabendo o que você tem que fazer? Quais tarefas estão diante de você? Eu estou dizendo não no sentido geográfico, ok? Estou falando no sentido real. Você tem uma missão, né? Você tem algo que você organiza a sua energia, que dá direção para a sua força, que faz você levantar não só pelo hábito de levantar, mas por um propósito real. Força, senhores, sem alvo não vira produtividade. Força sem alvo vira destruição, vira ansiedade. E eu tenho visto isso, né? E logo mais eu vou compartilhar com vocês sobre esse vídeo aqui, que embora eu não tenha gostado de... o livro na sua totalidade traz algumas realidades preocupantes, né? Eu tenho visto isso acontecer de forma prática e comprovado através de estatísticas e números em jornais, em notícias, nas redes sociais, em livros. Caras com energia, com inteligência, com potencial real, mas um cara sem missão, sem fogo, sem virilidade. Então, aquela energia que o cara poderia ter para construir um negócio, para fortalecer o casamento dele, para formar filhos, ele fica ali, rodando, no vácuo. A agressividade entra no lugar disso, a ansiedade entra no lugar disso, a inquietação muitas vezes constante, né, entorpece ele com celular, série, pornografia, com o que aparecer, na verdade, na frente daquele cara, para fazer aquele barulho interno, para ele perder o foco daquilo que ele realmente precisa fazer. E um homem com missão é um homem com razão para se refinar. Porque quando a gente tem algo que realmente importa, de verdade, que é significativo para a gente, nós naturalmente começamos a nos perguntar: o tipo de homem que eu sou hoje é capaz de proteger isso? De construir isso? De deixar um legado? E aí é que entra a disciplina. A disciplina de um jeito que você talvez não tenha ouvido antes, ok? Porque muito se fala sobre disciplina. Não é uma disciplina com punição, não é para castigar você, não é para privar você de tudo. Pelo menos não de tudo que é bom. A disciplina no sentido de forjar você. É o processo, né, pelo qual essa matéria bruta ela se torna em algo útil, né?
fazendo um paralelo, uma analogia rápida, né? Você pega o ferro ali, o ferro bruto não corta, ele não protege, ele não constrói nada. Mas se você colocar esse ferro no fogo e trabalhar e forjar ele, martelar várias vezes, dar forma a ele, aí sim, aí você tem uma lâmina que pode fazer muitas coisas, pode salvar vidas, pode ser muito útil. Então essa disciplina faz com que o homem, né, com o fogo, né, faz com o metal, faz a mesma coisa, ela não te enfraquece, ela te afia. E o que me chama muitas vezes a atenção é que todo homem sabe disso. Todo homem sabe disso. Nenhum homem olha para um cara disciplinado e pensa que ele é fraco. Todo homem respeita aquele cara que treina quando ele não quer, que mantém a palavra dele, mesmo quando isso custa muita coisa na vida dele, que escolhe o difícil quando o fácil está ali na frente, pronto para ser pego, né, para ser feito. A gente respeita isso, caras, porque a gente reconhece que é um homem autêntico, tem uma masculinidade autêntica, que é o que o homem realmente deve fazer. O problema é que a gente admira de longe, né? E a gente acha que é para os outros, não é para mim, é para os outros. Tem um relato, por exemplo, estava conversando com a minha esposa esses dias, que ela falou que um cara que ela segue lá, que é nutrólogo, se eu me recordo bem, o cara estava num Uber com um motorista que tinha ali, pelo que ele percebeu, ali o cara tinha uns 200 quilos e estava assim, bem ofegante. O cara começou a falar sobre a vida dele, que ele não tinha tempo, que ele não conseguia e tudo mais, que ele não tinha dinheiro para emagrecer e tal. E aí o cara que é médico falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para você toda a assistência que você precisar. Vou te dar consulta, vou prescrever remédios para você, eu vou dar esses remédios para você, pode deixar que eu vou falar com a minha equipe, professores, psicólogos. O cara ia dar toda a assistência para ele emagrecer. Tudo. E o cara falou assim, não vou fazer disso, não vou documentar isso, não vou fazer um estudo de caso sobre você, não vou divulgar você, eu quero te ajudar. Aí o cara falou assim, tá bom, muito obrigado, deixa eu conversar com a minha esposa, que aí eu volto a falar com você. Ou seja, é para os outros, não é para mim. Aqueles caras têm algo que a gente não tem, né? Mas a disciplina não tem a ver com personalidade, né? Não é dom, não é repetição. É uma escolha, é escolher. Esse cara, por exemplo, escolheu não fazer, independente de todas as facilidades que foram apresentadas para ele. E escolha é feita dia após dia. Na maioria das vezes, sem plateia, sem aplauso, sem ninguém vendo você. O treino que você faz às 6 da manhã, acordando com chuva ou não, frio ou não, que ninguém vai saber. É a conversa difícil que você teve com a sua esposa, quando era mais fácil você simplesmente ignorar e fugir daquilo. É o conteúdo que você não consumiu, porque você sabia que ia te levar para um lugar que não te convém. São os invisíveis, né? As coisas invisíveis. E são exatamente os invisíveis que vão forjar o homem visível que você quer se tornar. É exatamente isso. Mas tem uma terceira coisa. Uma terceira coisa que precisa andar junto com missão e disciplina. E sem essa outra coisa, as outras duas podem se tornar extremamente perigosas, que é o código. Qual é o seu código? Qual é o seu código? A mesma força que protege pode explorar, pode prejudicar, pode danificar. A mesma energia que constrói também pode destruir. Não existe versão de força masculina que seja, vamos dizer, automaticamente boa. O que separa essas duas coisas é o princípio que governa o homem aqui, ó. Qual é o princípio que tem governado você? Qual é o seu código, cara? O código não é algo que você define, né? Quando você está ali na pressão. Você define antes. Ele vai definir o tipo de homem que você vai ser. Quando ninguém está olhando, é ele que vai definir o tipo de homem que você vai ser.
o que você vai fazer, o que você não vai fazer, quando o custo for alto, é esse código que vai. O código que tem definido a minha vida e tem servido de regra e fé, prática de regra e fé na minha vida, tem sido as Escrituras, tem sido a minha caminhada com Deus. Quando ninguém vai saber se você se dobrou, quando seria fácil justificar sem uma exceção, tudo isso. É aí que o seu código é testado. Qual que é o seu código, cara? É aí que você se revela como homem. Um homem tem um código que o mantém ali de pé, firme, mesmo quando as coisas estão difíceis. E essa distinção, essa diferença entre se comportar bem e ter um caráter de verdade é o que separa um homem, muitas vezes, por exemplo, que a família pode contar ali com ele, de um homem que todos já aprenderam a não confiar nas horas que realmente importam. As Escrituras Sagradas, a Bíblia chama isso de integridade, cara. De ser o mesmo homem no público e no privado, quando ninguém está vendo. Na verdade, estão te vendo, né? Deus está te vendo. E aquele que deveria mais importar está te vendo. É de ter a sua palavra como garantia, né? De ser, né, o tipo de pessoa, o tipo de homem que Deus pode confiar para liderar o que ele colocou nas mãos desse cara. Então, se você é o cara que também está sentindo que a sua esposa não te respeita mais, que seus filhos não te ouvem mais, que você não tem essa autoridade, que você perdeu esse direcionamento, que você não consegue ter essa integridade, que você é um cara de um jeito na frente dos outros e outro totalmente diferente atrás das pessoas. Antes de você olhar para fora, antes de você culpar terceiros, antes de você colocar a culpa em outras coisas, X, Y, Z, olha para você, cara. Olha para você. Não porque você é culpado de tudo, mas porque você tem responsabilidade sobre aquilo que você faz. Essa autoridade que você quer conquistar, ela exige isso. Ela exige que você olhe para dentro de você e comece a criticar os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas atitudes. Você quer ser o tipo de homem que as pessoas ao redor confiam porque viram que você é quando ninguém estava olhando? Você quer ser esse tipo de homem? Ali na plataforma do Mandato Masculino, a gente fala muito sobre isso. É sobre isso, é sobre homens que querem caminhar juntos, construir missão, disciplina, caráter de verdade. Não só para falar sobre isso, mas muito mais, muito mais. Porque a gente entende que assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. E é para isso que existe essa comunidade do Mandato Masculino. Se você quer entrar e você quer fazer parte dessa comunidade de homens que estão crescendo a cada dia, então o link está na bio. Não deixe de visitar, não deixe de fazer parte. Mas lembre-se, caros, isso começa aqui, dentro de nós, fazendo uma autoavaliação, sendo sinceros com nós mesmos. E aí no próximo vídeo a gente vai fechar essa conversa falando sobre o que acontece quando você vira essa força para fora, você externaliza isso, né, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, e por que o homem que serve com mais força, mais virilidade, é mais poderoso do que um homem que só pensa nele mesmo. Né? E também a gente vai falar sobre o que significa ser testado de verdade e o porquê que você deveria querer isso, ao contrário do que muitos falam aí para você. É querer isso. Então não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com aquele amigo seu que precisa ouvir isso, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. E lembre-se, continue sendo o homem que Deus o criou para ser. Até a próxima.